No século XVII, o inglês Isaac Newton, que era físico, astrônomo e matemático e um religioso estudioso, disse que todos os corpos do universo se atraem mutuamente, e chamou essa atração de gravidade, mas em meados do século XX, o alemão Albert Einstein, que foi físico e matemático, disse que na verdade a gravidade não é uma força invisível, mas sim o efeito da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Mas na verdade, é que nem Newton e nem Einstein estavam certos. É verdade que, como Einstein dizia, Newton estava errado em pensar que a gravidade é uma força invisível de atração mútua, mas Einstein também estava errado em dizer que a gravidade é uma deformação no espaço-tempo. E o mais legal de afirmar isso é que é muito simples provar que ambos estavam errados. Um dos vários exemplos que existem para provar que a gravidade não é uma deformação no espaço-tempo é imaginar um foguete no espaço razoavelmente próximo à Terra. E então, basta traçar algumas linhas para representar a possível curvatura do espaço, caso ele seja curvado. Após ser curvado, o espaço move de lugar o foguete e o deixa mais próximo da Terra. Isso é o que diz a relatividade geral de Einstein. Mas perceba, é exatamente aqui o grande erro do entendimento do que é a gravidade nos dias de hoje. Está correto que uma curvatura no espaço realmente move de lugar um objeto do ponto A para o ponto B. Mas essa curvatura não é constante, ou seja, uma vez curvado o espaço permanece curvado. E se ele permanece curvado, não faz sentido o objeto permanecer constantemente preso em um ponto em que o espaço está deformado, uma vez que o objeto apenas mudou do ponto A para o ponto B. Uma forma simplificada de evidenciar uma inconsistência fundamental na teoria da relatividade geral, TRG, consiste em imaginar o planeta Terra na ausência de gravidade. Nesse cenário hipotético, um indivíduo situado em sua superfície permaneceria em estado de levitação, ou seja, em repouso relativo ao planeta, sem qualquer força que o compelisse a permanecer no solo. Suponha agora que, por um motivo não relevante à presente discussão, o espaço-tempo se curvasse uma única vez em direção ao centro da Terra. Como consequência, o ponto do espaço no qual o indivíduo se encontrava seria deslocado mais próximo do planeta. Por estar vinculado a esse ponto, o indivíduo também seria trasladado para uma posição inferior, mais próxima da superfície. Entretanto, após essa única curvatura, o espaço-tempo permaneceria estático em seu novo estado geométrico. Dessa forma, nada impediria que o indivíduo, em ausência de forças adicionais, retornasse espontaneamente ao ponto anterior de levitação. Em outras palavras, uma única deformação do espaço-tempo seria suficiente apenas para produzir um deslocamento pontual do corpo, mas não justificaria sua permanência contínua sobre a superfície terrestre. Para que o indivíduo permanecesse indefinidamente aderido à Terra, isto é, de pé e estável no solo, seria necessário que o espaço-tempo se curvasse de forma constante e repetitiva, de modo que, a cada instante, o ponto espacial ocupado pelo corpo fosse continuamente reconfigurado em direção ao centro do planeta. Assim, a sustentação contínua do corpo contra a tendência de flutuação só seria possível se houvesse um mecanismo de curvatura dinâmica e incessante do espaço-tempo. Desse raciocínio, decorre a seguinte implicação: o simples fato de um objeto cotidiano, como uma lata de alumínio apoiada sobre uma mesa, permanecer em repouso sem iniciar um processo de levitação espontânea, constitui uma evidência empírica contrária à formulação tradicional da relatividade geral. Isso porque, sob a ótica da TRG, a curvatura do espaço-tempo poderia explicar, no máximo, um deslocamento inicial, mas não geraria, por si só, o movimento contínuo de queda ou a manutenção estática de corpos sobre a superfície terrestre. E mesmo que a curvatura do espaço afetasse o tempo, ainda assim não impediria que objetos ficassem permanentemente presos à superfície da Terra. É fundamental ressaltar que as possíveis limitações no entendimento do fenômeno gravitacional, tal como descrito pela teoria da relatividade geral, não implicam em inconsistências nos cálculos derivados dessa formulação. As soluções matemáticas do modelo relativístico demonstram elevado grau de precisão e encontram ampla confirmação empírica em observações astronômicas e em experimentos laboratoriais. Em outras palavras, a estrutura matemática do formalismo relativístico é internamente consistente e compatível com os dados observacionais disponíveis. O que se coloca em debate é a interpretação ontológica do que tais cálculos efetivamente representam na realidade física. Assim, a divergência não reside nos resultados quantitativos,
mas na compreensão conceitual acerca do significado físico atribuído às soluções matemáticas. Formulação científica do problema. A teoria da relatividade geral, TRG, embora extremamente bem-sucedida em descrever a gravitação em regimes macroscópicos e cosmológicos, apresenta inconsistências fundamentais quando confrontada com regimes de altas energias e escalas quânticas. Tal limitação sugere a necessidade de uma formulação mais abrangente que explique a natureza intrínseca da gravidade em sua gênese física, tanto em sistemas de grandes massas quanto no âmbito de partículas subatômicas. A questão central pode ser assim formulada: qual é a realidade física subjacente que torna a gravidade possível em sua formação fundamental, e de que modo ela atua desde o nível quântico até as escalas cosmológicas? A resposta a essa questão não apenas representa a chave para a formulação de uma teoria quântica da gravitação, como também possui implicações diretas para a compreensão da natureza da matéria escura e da energia escura, elementos que compõem a maior fração do conteúdo energético do universo e permanecem sem descrição satisfatória no arcabouço atual. Relevância científica. O esclarecimento da verdadeira origem da gravidade ultrapassa a dimensão de uma mera extensão da relatividade geral. Trata-se de um problema de ordem ontológica e estrutural, cuja resolução possibilitaria a unificação entre mecânica quântica e relatividade geral. A explicação consistente do papel da gravidade em interações subatômicas, onde sua contribuição é desprezível no modelo atual. A determinação da constituição física da matéria escura e da dinâmica da energia escura, cujos efeitos gravitacionais são observados mas permanecem sem uma descrição fundamental clara. E com o objetivo de corrigir as limitações conceituais e estruturais presentes na teoria da relatividade geral, propõe uma nova abordagem para a compreensão dos mecanismos fundamentais que possibilitam a existência da gravidade. Esta proposta busca descrever, de forma coerente e fisicamente consistente, como o fenômeno gravitacional se manifesta em escalas subatômicas, e elucidar sua interação com os constituintes elementares da matéria. Além disso, pretende-se oferecer uma interpretação realista para a natureza e o papel da energia escura e da matéria escura no contexto cosmológico, bem como propor uma explicação para a verdadeira causa da expansão do universo. Imagine uma partícula fundamental em um estado de superposição entre a existência e a não existência, ou seja, uma entidade quântica que flutua entre ser e não ser. Se duas dessas partículas teóricas colidiram, o ato da interação teria feito o estado quântico colapsar para a existência, e por reação, uma imensa quantidade de energia seria liberada. Esse colapso primordial poderia ser interpretado como o evento inicial, o Big Bang. O nada seria um estado quântico de superposição máxima, onde a existência e a não existência coexistem probabilisticamente. O universo surgiu quando essa simetria se quebrou. As leis fundamentais, gravidade, forças fundamentais, tempo e espaço, seriam produtos emergentes da estabilização dessa primeira interação. Após o colapso, teria surgido uma partícula básica do espaço, uma espécie de quantum do espaço e do tempo, responsável por preencher e definir a estrutura do universo. Essa partícula seria a mais abundante de todas, e que hoje chamamos de espaço. Em outras palavras, o espaço não é o vazio, é uma substância quântica composta por essas partículas. A gravidade não é resultado da curvatura do espaço-tempo, mas sim de um fenômeno emergente associado ao comportamento de um tipo fundamental de partícula, denominada partícula S. Essas partículas, além de contribuírem para a estruturação e coerência do universo em larga escala, seriam o principal agente responsável pela manifestação do campo gravitacional. Diferentemente das partículas conhecidas, as partículas S são entidades subatômicas de dimensão extremamente reduzida, desprovidas de massa e dotadas de uma propriedade de transdimensionalidade, isto é, a capacidade de transitar espontaneamente entre a terceira e a quarta dimensão do espaço-tempo. O modelo proposto postula que o fluxo contínuo e natural das partículas S entre essas dimensões gera um gradiente energético responsável pelo surgimento do que é percebido como gravidade. Essa transição, contudo, ocorre exclusivamente através de regiões ocupadas por partículas com massa, as quais funcionam como pontes ou condutos dimensionais. Durante o processo de migração das partículas S para a quarta dimensão, ocorre uma interação de acoplamento entre o fluxo das partículas S e as partículas massivas. Como apenas as partículas S possuem capacidade transdimensional,
as partículas com massa não completam a transição e permanecem confinadas no ponto de interseção dimensional. Esse confinamento induz uma força vetorial resultante, orientada em direção ao ponto de fluxo, que se manifesta macroscopicamente como o efeito gravitacional. Vou explicar como é a formação da gravidade de uma forma simples e lúdica. Nesta imagem, podemos ver alguns barquinhos de papel nas águas de um rio, e na frente dos barquinhos, uma grade que forma um tipo de barreira, que não deixa os barquinhos atravessarem. Nessa imagem, o rio representa a partícula S, que formam todo o espaço que conhecemos. E os barquinhos de papel representam partículas com massa, e a grade também representa partículas com massa. O lado de trás da grade representa a quarta dimensão, e o lado da grade que estão os barquinhos representa a terceira dimensão. Após o rio se movimentar em direção à grade, os barquinhos que estão no rio são levados também em direção à grade por estarem no rio. Mas somente o rio que representa a partícula S consegue atravessar a grade, e os barquinhos de papel ficam presos na grade por não serem pequenos o suficiente para atravessarem a grade. É possível notar nesta imagem que o movimento do rio em direção à grade causa um acúmulo de barquinhos na grade, e é exatamente assim que nasce a gravidade. O movimento de partículas S em direção à quarta dimensão através de partículas com massa causa um acúmulo de partículas no ponto de transição de dimensão. E esse ponto de transição de dimensão são as próprias partículas com massa. Daí surge o efeito de toda partículas com massa parecerem se atrair. Mas na verdade elas não se atraem, elas apenas estão sob domínio das partículas S que as levam em direção à quarta dimensão. Com essa informação, é fácil explicar como a gravidade atua em níveis subatômicos e por que grandes massas se formam no espaço. Pequenas partículas com massa têm um pequeno fluxo de partículas S. E à medida que ocorre um acúmulo de partículas umas com as outras, maior o fluxo de partículas S naquela região, logo, aquele acúmulo terá uma atividade gravitacional maior. Quanto maior a massa, maior o fluxo de partículas S que fluem por aquela massa. E quanto maior o fluxo de partículas S, obviamente maior será a gravidade naquela massa. E a existência da partícula fundamental denominada partícula S é responsável não só pela geração do campo gravitacional, mas também pelo surgimento da energia escura. Essa partícula possui a capacidade de interagir de forma multidimensional, especialmente através de transições entre a terceira e a quarta dimensão espacial. No momento que uma partícula S atravessa o limite entre a terceira e a quarta dimensão, ela se aloja permanentemente na quarta dimensão e perde a capacidade de retornar. Essa migração gera uma dilatação geométrica na região correspondente da terceira dimensão e afeta a métrica local do espaço. A acumulação dessas dilatações microscópicas, produzidas por inúmeras partículas S, que se transferem para a quarta dimensão, manifesta-se macroscopicamente como uma expansão isotrópica do espaço tridimensional, isto é, uma expansão uniforme em todas as direções. Tal fenômeno explica a expansão cósmica observada e, em particular, o aceleramento da expansão do universo, usualmente atribuído à energia escura. Essa dilatação dimensional, no entanto, é escala-dependente. Em pequenas distâncias, como entre corpos dentro de sistemas estelares, os efeitos são praticamente nulos, mas em grandes distâncias, como entre galáxias ou aglomerados galácticos, a densidade relativa de partículas S, alojadas na quarta dimensão, torna-se significativa, e a expansão do espaço se torna observável. Assim, a expansão do universo é imperceptível localmente, mas evidente em escalas cosmológicas, o que condiz com as observações astronômicas. A chamada energia escura, portanto, não seria uma forma de energia distinta ou desconhecida, mas sim o efeito coletivo produzido pelas partículas S, que permanecem confinadas na quarta dimensão. A diferença de densidade entre partículas S na terceira dimensão e aquelas aprisionadas na quarta cria um gradiente de dilatação espacial que se propaga de forma homogênea, gerando o comportamento expansivo característico do espaço em grande escala. Quanto maior a distância entre dois corpos cósmicos, maior é a quantidade de partículas S quadridimensionais existentes entre eles, que resulta em uma expansão mais intensa, fenômeno que explica o aumento da taxa de afastamento das galáxias conforme sua distância, como previsto pela lei de Hubble firmado por observações modernas. Os buracos negros desempenham um papel fundamental nesse processo, devido à sua enorme concentração de massa e extrema gravidade.
funcionam como portais gravitacionais capazes de induzir um fluxo massivo de partículas S, da terceira para a quarta dimensão. Esse fluxo intensifica localmente a densidade de partículas S, quadridimensionais, e, por consequência, aumenta o grau de expansão do espaço ao redor, contribuindo de forma decisiva para a expansão global do universo. Assim, os buracos negros seriam os principais catalisadores cósmicos da energia escura, determinando o ritmo e a intensidade da expansão universal. Em síntese, a teoria S propõe uma unificação conceitual entre os fenômenos da gravidade e da expansão cósmica acelerada, sugerindo que ambos emergem de uma mesma entidade física, a partícula S. O confinamento dessa partícula na quarta dimensão gera deformações acumulativas no espaço tridimensional, que se manifestam como o fenômeno da expansão cósmica observado atualmente. Investigações futuras deverão concentrar-se no desenvolvimento de um modelo matemático formal baseado em geometria diferencial quadridimensional e teoria de campos estendidos, de modo a descrever quantitativamente a relação entre a densidade de partículas S, a dilatação local do espaço e a taxa de expansão cósmica. Essa abordagem poderá oferecer uma nova via para compreender na totalidade a origem e a natureza da energia escura, bem como o papel fundamental das dimensões superiores na estrutura do universo. E assim como a gravidade e a energia escura deriva-se da existência de uma partícula, a matéria escura também assim o é, mas de uma forma integral, denominada partícula N. É a segunda classe de partículas fundamentais sem massa, formadas nos estágios iniciais do universo, antes da geração das partículas radiativas primordiais, como os fótons. Essas partículas N são não reagentes, ou seja, incapazes de interagir por meio das forças fundamentais conhecidas, eletromagnética, forte ou fraca, e apresenta apenas interações gravitacionais detectáveis em larga escala. E por essa razão elas constituem a maior fração da matéria, cuja presença é inferida unicamente por seus efeitos gravitacionais sobre galáxias e aglomerados cósmicos. As partículas N são entidades subfotônicas, ou seja, menores que o fóton em escala energética ou dimensional, porém não tão pequenas quanto as partículas S, que possuem a capacidade de atravessarem livremente a matéria com massa. Essa diferença de escala faz com que as partículas N não apresentem as mesmas propriedades de penetração das partículas S, embora também não interajam com a radiação de forma alguma e permanecem completamente invisíveis a qualquer detecção eletromagnética. Assim, comportam-se como partículas fantasmas, transparentes às forças convencionais, mas dotadas de influência gravitacional efetiva. Uma característica relevante das partículas N é sua relação dinâmica com as partículas S. As partículas S exercem sobre as N um arrastamento direcional em direção a uma quarta dimensão espacial, e associada a uma curvatura adicional do espaço. Entretanto, esse arrastamento seria extremamente limitado e ocorre apenas para uma fração mínima das partículas N, de modo insuficiente para gerar aquecimento, energia residual ou perda de estabilidade. Além disso, as partículas S não possuem capacidade de atravessar as N. O acoplamento ocorre apenas por movimento relativo, e não por penetração estrutural. Esse comportamento explica por que as partículas N mantêm-se frias e estáveis mesmo sob influência dimensional de partículas S. Do ponto de vista cosmológico, diferentemente das partículas S, as partículas N não se acumulam no centro das grandes massas, como buracos negros ou núcleos galácticos, mas tendem a se concentrar nas regiões periféricas das estruturas gravitacionais, formando halos extensos ao redor de galáxias e aglomerados. Essa distribuição periférica coincide com observações astronômicas que indicam a presença de grandes quantidades de matéria invisível nas bordas das galáxias, responsável pelas anomalias nas curvas de rotação e pela coesão gravitacional de sistemas galácticos. Assim, as partículas N estariam misturadas com a matéria, mas sem emitir ou absorver luz, sendo perceptíveis apenas pelo efeito gravitacional coletivo que exercem. Por possuírem dimensões semelhantes, mas ligeiramente superiores às das partículas S, as partículas N sofrem influência mínima das S, o que lhes garante estabilidade e uniformidade em escala cosmológica. Ainda que não tenham massa de repouso, o comportamento gravitacional das partículas N pode ser entendido como um efeito emergente da densidade e da distribuição espacial dessas partículas no tecido do espaço. Essa densidade energética cria curvaturas gravitacionais equivalentes às produzidas por matéria massiva,
justificando a designação de matéria escura como manifestação macroscópica da presença das partículas N. Em síntese, as partículas N são uma nova classe de entidades fundamentais sem massa, não reagentes e gravitacionalmente ativas, cuja origem remonta ao início do universo. Sua alta abundância, invisibilidade eletromagnética e comportamento gravitacional coletivo as tornam essencial para definir a estrutura e textura do universo. Embora indetectáveis diretamente por instrumentos baseados em radiação, suas manifestações podem ser inferidas por meio de observações gravitacionais, dinâmicas galácticas e modelagens cosmológicas, e oferece uma nova perspectiva sobre a composição invisível do cosmos. E assim, a partícula S é responsável pelo surgimento da gravidade e diretamente atuante na expansão do universo, e exerce grande influência na ação da matéria escura. E é fácil entender por que podemos simplesmente desligar a gravidade a qualquer momento, de forma extremamente simples e até divertida. E por que a gravidade é tão fraca em relação à força nuclear forte e à força nuclear fraca? E por que ela é diferente do eletromagnetismo?